Então, bom dia a todos mais uma vez. Estamos iniciando uma semana de oração com um tema todo especial. O tema principal é um tempo saudável e o tema que se inicia nesse dia de hoje é um corpo saudável. Temos um mensageiro para transmitir essa maravilhosa mensagem, que nossos corações possam estar preparados, e é o irmão Akira Vital. Ele é formado em naturopata, iridologista, palestrante e formado em medicina integrativa. Então, como vocês podem ver, o número dele está na tela. Vocês podem estar anotando. E nosso convidado está com a mensagem, neste momento está com a oportunidade. Irmão Akira Vital, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos, bom dia, irmã Sandra, bom dia a todos que estão participando. É um prazer também estar aqui com os irmãos, né, participando dessa semana de oração de saúde, né? Então, Cristo, ele mais curava do que pregava. Verdade. E a reforma de saúde é um braço direito da mensagem, da tríplice mensagem angélica, né? Ela serve como cunho de penetração para alcançar os corações, assim como outros departamentos, né? Departamento da assistência social. Nós temos aí o ministério evangélico, né? Que os pastores, os obreiros fazem. E não somente os pastores, mas todos nós como membros, nós temos essa missão, né? Esse privilégio de ser uma bênção na vida das pessoas, pregando algo que esse mundo não pode nos oferecer, uma paz, né? E também a vida eterna. Então vamos ao tema, né? No livro de Salmos, no capítulo 139, o salmista, no versículo 14, ele diz assim, né? Como ter um corpo saudável. A irmã Sandra, eu vou pedindo para a irmã passando, aí a irmã vai passando, tá bom? O texto para baixo de nossa oração está aí, né? 1 Tessalonicenses 5:27. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso corpo, espírito e alma, todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então a missão do Evangelho não é só apenas nos melhorar, mas apenas fazer uma transformação do corpo, da alma e do espírito. Então, mente sã em corpo são, né? Para que a gente possa ter um raciocínio lógico, né? Santificado, nós precisamos cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. E como ter esse corpo saudável? A próxima lâmina, fazendo favor, irmã Sandra. Como ter um corpo saudável? Então, lá no livro de Salmos, em Salmos 139:14, o salmista diz: Eu te louvarei, Senhor, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Próximo slide. Por que as pessoas hoje adoecem, né? Então, não é plano de Deus para que a humanidade ela sofra, né? Nós temos o caso, por exemplo, de Jó. Ele mesmo sem cometer pecado, ele contraiu a lepra, né? Uma doença terrível, né? Hoje nós temos o câncer, dos diversos modos, né? Então, às vezes, né? Às vezes para que Deus seja glorificado, né? Mas a gente sabe que isso é consequência do pecado. Então, lá no livro de Isaías, no capítulo 24, 4 e 5, nós lemos: A terra seca-se e murcha, o mundo definha e murcha, definha os nobres da terra. A terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram as leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Então nós temos uma parte a desempenhar, né, para que a gente tenha essa qualidade de vida, essa longevidade, esse bem-estar e essa saúde, né? A próxima lâmina. Próximo, né? Então, qual é o estado de saúde de muitas pessoas, né? 70% das pessoas, quando vão ao supermercado, as pessoas, em vez de comprar alimento,
as pessoas compram produto comestível, produto alimentício. O que é alimento? Alimento é aquilo que a mãe natureza oferece no estado natural. Produtos comestíveis são substâncias conservantes, corante, flavorizante, aromatizante, antiomequitantes e várias outras substâncias, né, que contêm metais pesados que vão alterar, né, o nosso eixo hormonal, né, tireoide, pâncreas e as adrenais, e vai trazer estresse, diabetes, né, problema de tireoide, né, hipotireoidismo. Então, lá no livro de Isaías também, no capítulo 1, versículo 6, ele diz: desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa inteira, senão feridas e inchaços e chagas podres, não espremidas, nem vendadas, nem nenhumas delas amolecidas com óleo. Então, hoje as pessoas estão com junta tudo e joga fora, né? Tanto problema de coluna, né? Escoliose, cifose, lordose, hernia de disco, bico de papagaio, inflamação do nervo ciático, lombalgia, são tantos os problemas. E olha só que coisa interessante, a gente vê aí vários tipos de transplante que as pessoas podem fazer, de córnea, de coração, de fígado, de rins, né, da medula óssea, mas não existe transplante de coluna. Então, a nossa coluna vertebral, quando ela não está bem, é muita coisa ruim, né? Muitas doenças, muitos sofrimentos aparecem. Agora, o próximo. Ainda em Salmos, no capítulo 119, verso 18, ele diz: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Próximo. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, em 1947, a World Health Organization definiu a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Próximo. Nós temos aqui atualmente o presidente-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ele é biólogo, ele é etíope, ele é uma autoridade em saúde pública. Seguinte. A próxima, irmão. Então, olha só. O Espírito de Profecia, ele fala muito sobre os remédios de Deus, né? Então nós vamos ter aí, ó, saúde é um completo estado de bem-estar, é um estado de completo bem-estar. Então nós vamos ter a boa alimentação, vamos ter os exercícios físicos, vamos ter muita água, equilíbrio, né? Banho de sol, terra, né? Pisar descalço na terra. A gente vai ter também aí o ar puro e também o repouso, né? Eu gostaria de comentar sobre esses bons hábitos, né? Porque a nossa saúde depende disso aí, né? Então, os alimentos, eles são classificados em biogênicos, são classificados em bioativos, bioestáticos e biocídicos, né? Então, os alimentos biogênicos são próximo. Os biogênicos são alimentos que geram a vida, né? Eles são sementes germinadas e brotadas, e as castanhas e nozes hidratadas, né? Quando a gente hidrata uma semente de girassol, por exemplo, próximo, ele desperta o código genético da semente. Então aquela semente ela vai ter que produzir a raiz, o caule, as folhas, o fruto, né? Então quando a gente põe de molho umas 3 colheres de sopa, 4 colheres, de 3 a 5 colheres de sopa de semente de girassol, num copo com água, a gente põe ele para dormir, a gente dorme, põe e ele desperta ele para acordar, né? Então a gente põe de noite, 10 horas, deixa umas 8 horas, aí pela manhã nós pegamos um voalzinho com um elásticozinho, né? Tampamos ele, escorremos a água e deixando eles
ele por umas 8 horas ou um pouquinho mais, né, para ele germinar, né? Então, nós temos várias sementes que podem ser germinadas. Tem o moayashi, né, tem a, a ervilha, o próximo. Nós temos a ervilha, temos também a lentilha. Uma coisa muito interessante, irmãos e participantes, que quando a gente tem alguma dificuldade, né, para vencer um vício, né, às vezes a pessoa, um parente da gente, ou um conhecido, então se ele comer durante 30 dias, substitui o feijão pela lentilha cozida, ela tem um lítio, ela vai ajudar muito a pessoa a vencer o cigarro, as bebidas e as drogas, né? Por causa do lítio, né? Ele tem um efeito calmante, né? Existem outros recursos que também a pessoa pode usar, o cava-cava, por exemplo, né? Nós temos o cava-cava que é muito bom, as folhas do maracujá, né? Por conter a passiflorina, né? Tudo isso ajuda, né? A vitamina D3, né? Se a pessoa usar a vitamina D3, 5.000 unidades internacionais sublinguais, ou a própria mesma vitamina B12, né? A metilcobalamina, 5.000 microgramas sublinguais, tudo isso ajuda a pessoa a vencer os vícios. Então, as nozes, próximo. Se você faz os leites da terra, né? Você substitui bastante, né, o leite de vaca, né? Então, por exemplo, um ser humano, ele pesa de 70 a 100 quilos. O boi, a vaca, pesa de 400 a 500 quilos. Então, a concentração de cálcio é 400 vezes mais, né, do que o ser humano. Então, ele vai dar algumas patologias. Nós chamamos em medicina de calcemia sistêmica. Então, esse cálcio, para ele fixar no osso, ele precisa de magnésio, vitamina D3 e vitamina K2. É chamado quarteto mágico, né? É o cálcio MDK. Como o osso, 40% dele, ele tem uma base proteica, para que ele fixe para que ele fixe no osso, nós temos o osteoclasto, né, que é a destruição dos ossos, e tem o osteoblasto, que é a produção dos ossos. Então, quando a pessoa, por exemplo, usa o leite de vaca, ele vai para o lugar errado, né? Ele vai lá para os pés, ele pode dar joanete, pode dar esporão para algumas pessoas, ele pode ir lá para a coluna, ele pode dar bico papagaio, ele pode ir para os rins ou então para a vesícula, dar cálculos urinários e cálculos vesiculares. Ele pode também ali para o coração, pela válvula mitral e também pelo músculo cardíaco, dar aterosclerose, né? Pode dar infarto. Ele pode ir para a pele e envelhecer a pele, né? Então nós temos a pele, o leite ele pode causar calcemia sistêmica. Então se aconselha a usar os leites da terra. Então os leites da terra, entre eles, né, está leite de castanha do Pará, leite de castanha de caju, leite de nozes, leite de coco. Então a pessoa deixa de molho, né? E depois bate com água de coco, é maravilhoso, é um leite da terra que a pessoa pode estar usando. Pode usar alpiste, pode usar painço, né? Todos esses leites que a pessoa pode estar usando em lugar do leite de vaca, né? Então, um rato, um ratinho, um bebê, um ratinho, né, filhotinho, ele dobra de tamanho em 48 dias. Já, por exemplo, o bebê dobra de tamanho em 3 meses. E um bezerro ele dobra de tamanho em 9 meses. Então, o que acontece? Leite de rato é para rato. Leite de ser humano é para ser humano. Leite de boi é para o bezerro. Então, a gente tem o costume, né, de usar o leite, mas, na verdade, até os 9 anos de idade, o nosso corpo produz, né, a lactase, que é uma enzima que digere o açúcar do leite. Depois dos 9 anos nós não temos, então nós temos intolerância ao leite, né? Então, tem intolerância ao leite, tem a caseína do queijo que dá enxaqueca e tem também hipersensibilidade ao glúten, né? As farinhas de trigo. Então, aí está, né? Uma sugestão muito boa a água de coco, né? A pessoa pode usar água de coco, que ela é fantástica. A próxima, e aí nós temos os leites vegetais, que é uma opção, né, para as pessoas, né, estar utilizando no lugar do leite de vaca. E entre os alimentos biogênicos,
a gente tem a maior fonte, né, o alimento vivo, é o suco verde, né? O próximo, irmã Sandra. Então, o suco verde é muito fácil de preparar, né? Comece o seu dia com um copo de suco verde. Então, como que é feito? Lembrando, né, que o principal ingrediente são as sementes germinadas e brotadas, principalmente a semente de girassol, né? A pessoa pode pôr a semente de girassol. Aí a pessoa põe de molho, como já expliquei. Aí pega um liquidificador, pega um pepino, pica um pouquinho, né, algumas partes, coloca no liquidificador, pica uma maçã, pica uma cenoura, bate, vai gerar bastante água. Aí a pessoa acrescenta folha de couve, folha de salsa, folha de hortelã, pode pôr oropo nobilis, põe meio copo de água de coco e põe a semente de girassol germinada, umas 3 colheres. Né? A pessoa vai coar e tomar durante 6 dias, 7 dias no mês. Se a pessoa quiser tomar sempre, pode estar tomando, é a maravilha, né? Então, os alimentos biogênicos e os alimentos bioativos são os alimentos que deveria ser, né, a nossa principal alimentação. Então, começar o dia com um copo verde, suco verde é maravilhoso, é o suco detox, tá? Agora, né, nós vamos para o próximo slide, né? Então, aqui diz, ó, aqui diz assim, ó, os alimentos biogênicos eles geram vida, aumenta em 500 vezes o valor nutricional, né? Como já mencionei, são castanhas e nozes hidratadas, girassol, alfafa, feijão moyashi, tem também o azuki, né? Tem também feijão azuki, amêndoa, castanha do Pará. Lembrando que as castanhas, elas precisam estar cruas. Se você tentar plantar o milho cozido, ele não vai dar, né? Então, alimentação viva são alimentos crus. Né? Tem também o amendoim, a nozes, pistache, né? Alpiste, painço. Se você fazer o leite da terra, os leites vegetais com painço ou com alpiste, ele é maravilhoso, tá? Então, é o próximo, né? Alimentos bioativos, né? Então, os alimentos biogênicos, eles geram vida, né? Eles aumentam em 500 vezes o valor nutricional. Já os alimentos bioativos, eles ativam a vida, né? São todas as frutas, os feijões, né? O trigo integral, né? Aveia, cevada, centeio, milho, amaranto, quinoa, né? Que é uma maravilha. Todos os legumes, as frutas frescas, de preferência orgânico. Infelizmente hoje nem sempre é possível, né? Mas seria importante os alimentos orgânicos. Vai passando os slides aí, mano. Aí nós vamos ter as frutas, né? Que é uma maravilha. Ô, coisa boa chupar melancia, passar uns 7 dias de manhã só usando melancia, né? A pessoa que tem problemas renais, problema de ácido úrico, ele é maravilhoso, né? Problema de próstata. Usar, por exemplo, iogurte com morango, né? Para quem tem problemas aí intestinais, com ameixa também, é muito maravilhoso. Né? A gente tem a laranja, a gente tem a manga, um melão para as pessoas que têm problemas, né? Problemas hormonais, né? Os hormônios eles podem ser equilibrados, né? Usando o inhame, também a soja, né? Óleo de germe de trigo também, que é muito bom. Próximo, a gente vai ter os legumes, né? Nós temos ali os brócolis. Inclusive no suco verde a pessoa pode estar usando brócolis, né? Couve-flor, repolho e couve, né? Porque essas crucíferas, né? São plantas que têm a flor em forma de cruz. Elas têm o indol 3-carbinol e elas metilam, elas silenciam o gene do câncer da mama, né? Então, as pessoas que têm câncer de mama podem estar usando o indol 3-carbinol. Tem também, a pessoa pode mandar manipular na farmácia de manipulação o indol 3-carbinol. Próximo, temos ali também os feijões, né? A lentilha, como já mencionei, que é bom para vencer os vícios, por causa do lítio que ela tem. As verduras, né? Próximo. As verduras que o poder fisiológico dos vegetais está na folha. Por quê? O centro da célula humana, do sangue, é o ferro.
E o centro da célula vegetal é o magnésio, né? O magnésio, ele promove mais de 300 reações químicas, mexe com os nervos, mexe com o músculo, mexe com os ossos, mexe com tudo, né? Próximo. Agora nós vamos analisar agora os dois tipos de alimentos, a classificação de dois tipos de alimentos que nós devemos usar o mínimo possível, né, desses alimentos, que é o alimento bioestático, que eles diminuem a vida, e temos os alimentos biocídicos, que eles fazem muito mal mesmo, né, encurta a vida. Então, entre os alimentos bioestáticos, né, o caso do reformista, o próximo, estão as carnes, né? Então, antigamente, o povo de Deus, durante o período ali, né, muito tempo, eles, só após o dilúvio, eles passaram a ingerir a carne, né, com algumas restrições, sem usar gordura, sem usar o sangue. E de 900 e poucos anos, né, aquele povo antediluviano, passaram a viver muito, muito menos, né? Moisés fala, a nossa vida é 70, 80 anos, e algumas pela sua saúde chegam até os 80, mas é só câncer e enfado, né? Então, os anos de vida do homem, do ser humano, eles diminuíram muito porque a carne é uma proteína de segunda mão, né? Eles tiram das plantas, das frutas, né, dos capins, dos vegetais, a nutrição, né? Só que quando ele passa pelo processo digestório, ele vai causar algumas alterações, vai produzir muito ácido úrico, muito colesterol, né? É uma grande causa de câncer, né? A gente sabe que quando a pessoa tem câncer, deve evitar a carne e também o açúcar, porque são altamente ácidos, né? Então, num corpo alcalino, o câncer ele não prolifera. Num corpo ácido, o câncer ele prolifera. Então, quando a pessoa come a carne, né? Então ela vai proporcionar uma acidez e ele vai causar no intestino a putrescina, a cadaverina, os fecalomas, né? Então as carnes vermelhas, por sua vez, vão causar câncer de intestino. E as carnes brancas, peixes e frango vão causar câncer de estômago, câncer de esôfago, né? Então, lá no Oriente, o índice de câncer ele é alto porque as pessoas usam as carnes brancas, os peixes, né, essas aves. E nós temos outro agravante que hoje um frango, antigamente uma galinha caipira crescia com 6 meses, hoje 1 mês e meio ela já está crescida, né, à base de hormônio, de ração, de antibióticos. Um porco, ele crescia, um capado crescia com 1 ano e meio, hoje com meio ano ele já está crescido. Um boi, um boi, né, uma vaca crescia com 2 anos, hoje com 1 ano já está crescido. Então tem esse agravante, né? Próximo. Então nós temos os leites, né? Então a vantagem do iogurte é que ele vai ter os lactobacilos. Então nós temos a Organização Mundial da Saúde descobriu um novo órgão virtual que é a microbiota intestinal. Para ela estar saudável, nós precisamos ter 85% bactérias boas e 15% bactérias ruins. Quando a pessoa toma um antibiótico, amoxicilina, tetraciclina, benzetacil ou qualquer outro antibiótico, ele vai destruir toda a microbiota intestinal, causando disbiose. E 70% do nosso corpo, né, do nosso sistema imune, é o intestino, ele é um segundo cérebro, ele produz vários hormônios, tem vários neurotransmissores. 90% da nossa serotonina é produzida no intestino. Então, quando a pessoa tem prisão de ventre, a pessoa tem diverticulite, colite, né? A pessoa tem doença de Crohn, né? O próprio câncer do intestino mesmo, né? A saúde da pessoa é precária, né? Porque, né? Então, o intestino, quando não funciona, quando a pessoa está enfesada, cheia de fezes, né? A pessoa fica irritada, né? Fica estressada. E a gente sabe que, por exemplo, o iogurte, né? Apesar do leite, a gente já falou aqui que o leite de vaca é para o bezerro, mas o iogurte, ele produz muito lactobacilo e refaz a flora intestinal, né? Então, quando a pessoa está com disbiose, a pessoa precisa usar os prebióticos, né? O suco verde, os probióticos, né? Os probióticos são levê de cerveja,
a gente tem o kefir, né, de leite, de açúcar mascavo, claro, né? E temos também as cepas que a pessoa pode manipular em farmácia de manipulação. Temos também aquele Yakult 40, né, que ele tem o Shirota Kasei, que é um excelente tratamento natural para o câncer de bexiga. Próximo. Nós temos o ovo, né, que ele é completo em todos os sentidos. Ele tem núcleo, membrana, citoplasma, membrana e núcleo. Ele é completo para o pintinho, né, para ele desenvolver, mas, né, ele desperta as paixões animais, né? Desperta as paixões animais. Então, existem outras fontes de proteína que a gente pode estar usando, né? Para a gente substituir o ovo, né? Então, o próximo. Em geral, usa-se demasiado açúcar. A próxima slide, Massandra. Em geral, usam-se demasiado açúcar no alimento. Bolos, pudins, massas folhadas, geleias e doces são causas ativas de má digestão. Especialmente nocivos são os cremes e os pudins, em que o leite, ovos e açúcar são os principais elementos, né? Ciência do Bom Viver, página 301 e 302, né? Então, os alimentos animais, eles despertam, né, aquela vontade carnal das pessoas, né? Tanto o leite quanto o ovo. O queijo, ele tem a caseína, né? E, por exemplo, numa pizza, por exemplo, ele pode entupir as artérias, né? Hoje, de cada 10 mortes, né, 5 é causada pelo infarto, pelos AVCs, né? Acidente vascular cerebral, acidente vascular encefálico, o AVE, né? As doenças cardiovasculares. Então, a gente nota aí, por exemplo, né, que tem um outro texto do Espírito e Profecia que diz que é pior que comer carne, né? Por exemplo, doce de leite, né, nos bolos de festa de aniversário, leite condensado. Então, eles são altamente prejudiciais. Diz que é pior que a carne, né? Então, entre os alimentos bioestáticos, nós vamos ter a carne, o leite, né, e os seus derivados, o ovo. Próximo slide, irmã. O arroz branco. A gente vai ter o próximo, o pão branco. Próximo, macarrão branco. Enfim, todos os alimentos refinados, né? Então, o que acontece no período em que houve a Revolução Industrial, lá na Inglaterra, devido ao crescimento das pessoas, então, antes os cereais eles eram beneficiados, passavam pelo moinho de pedra, né? Então, o arroz ele tem vários oligoselementos, fibras, né, que ajudam no tratamento da diabetes, do intestino preso, previne o câncer, né, de intestino. Ele tem um efeito para não causar o excesso de peso, né, a diabesidade, né, a síndrome metabólica. Se você pegar uma fita métrica, medir a cintura abdominal, a circunferência abdominal na altura do umbigo, né, você faz o círculo, né? Na mulher não pode passar de 83 centímetros, nem no homem 93. Então, isso é a síndrome metabólica, é uma bomba. É excesso de peso, é pressão alta e a diabetes, né? Então, no caso da diabetes, a pessoa pode perder os dedos dos pés, a pessoa pode perder os rins, tem que fazer hemodiálise, pode perder a vista, pode perder a vida, né? A síndrome metabólica. Nós vamos ter aí as pizzas, né? As pizzas. Então, olha só, próximo slide, Massandra. Cereais, frutas, nozes, verduras constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador. Esses alimentos, preparados de maneira mais simples e natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos. Proporcionam uma força, uma resistência e vigor intelectual que não são promovidos por uma alimentação mais complexa e estimulante. Olha, na nossa língua nós temos as papilas gustativas. Na pontinha da língua nós sentimos o salgado, um pouquinho mais atrás o doce, do lado o azedo e lá atrás o amargo. E no centro nós temos o umami, que é comida gostosa, saborosa, né?
Só que o glutamato monossódico, o aginomoto, o sazon, o caldo quinol, o macarrão miojo, esse salgadinho fandangos, né, baconzitos, né, todos esses alimentos que pipoca de micro-ondas, né, eles vão causar uma dependência química, né, vai produzir muita serotonina. E a pessoa fica viciada, né? O Sazon, ele lesa as bainhas de mielina e dá mal de Alzheimer. Ele dá mal de Parkinson, ele dá câncer, né? E muitos irmãos, né, às vezes não têm a noção do que é usar, né, realçador de sabor. As pessoas são viciadas mesmo, né? Então, por conta do açúcar produzir muito prazer, as pessoas ficam viciadas, né? Então, lá no livro Temperança, o que Satanás fez? Ele pegou a cana, ele pegou, né, o cereal, a cevada, né? Ele pegou a uva e fez o vinho, ele fez, né, o saquê, né, pinga japonesa, fez a cerveja, e aí, né, a pessoa fica dominada por ele, né? Então, as pessoas bêbadas batem na mulher, é uma complicação, separação, né? Hoje os hospitais, os hospícios, os cemitérios estão tudo cheios por causa da bebida, por causa da droga, né? Por causa do cigarro, porque matou muitas pessoas, né? Mas Satanás faz aquele que Deus criou ficar de uma forma muito intensa, né? E essa intensidade produz muita endorfina, muita dopamina, muita serotonina, e aí acaba, as pessoas ficam sendo dependentes, escravas, né? Então, o inimigo mais temível que Cristo venceu, ali no deserto da tentação, foi o quê? O apetite, né? Então, o que ele disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós precisamos, né, vencer o eu, precisamos vencer o apetite, né? E próximo slide, irmã Sandra. Então nós temos os alimentos biocídicos, que eles consomem a vida, alimentos que com produtos químicos, radiações, conservantes e aromatizantes. E aí nós vamos ter, né, no supermercado, infelizmente, 70% das compras que as pessoas fazem são de produtos comestíveis, produtos alimentícios, que não são alimentos, eles são, né, produtos alimentícios, né? Então, eles vão lançar aquele sorvete. Eles contratam um gastrônomo e os principais ingredientes é açúcar, sal e gordura, gordura vegetal hidrogenada, aquelas gorduras transversas, né? Então eles acrescentam uma molécula de hidrogênio e ela passa a ser uma gordura transversa. Antes ela é cis, ela passa a ser trans, né? Então, eles pegam o açúcar, fazem ele refinado, ultra refinado, com um sabor intenso, muitas vezes mais, né? Então, eles vão lançar aquele sorvete, eles colocam a quantidade X de açúcar, a pessoa sente aquele prazer, põe um pouquinho mais, máximo prazer, põe um pouquinho mais, aí começa a diminuir aquele prazer. Então, eles colocam aquela quantidade exata de açúcar, depois aquela quantidade exata de sal, sal ultra refinado, né? Então, a gente tem o sal grosso, sal refinado, que tem 3 minerais, cloreto de sódio mais iodo, e a gente tem o sal grosso, aquele de Mossoró, aquela flor de sal, aquele lá do Rio Grande do Norte, né? Então, ele vai ter 63 minerais. O que a indústria alimentícia faz? Refina, né? Como refina também o trigo, refina o arroz, né? E aí o que acontece? Com esse processo de refinação, né? Para refinar o sal, eles põem dextrose, silicilato de alumínio, citrato de amônia e ferrazenate de sódio. Essas 4 substâncias destroem dos 63 minerais do sal, destrói 60, inclusive o potássio. Nós temos a bomba só de potássio, o potássio controla a pressão. Então, se você tem pressão alta, né, ao usar o sal grosso triturado, né, você tritura ele no liquidificador, você pega 1 litro de água, meio limão, e você pega uma colher, aquela colherzinha de café, né, de sal grosso, você dilui e você toma. Por conter o potássio, ele abaixa a pressão.
Você toma 1 litro de água ao longo do dia, durante 7 dias, meia hora antes da refeição e 2 horas depois, que ele vai ser excelente para controlar a pressão. Então, as pessoas, eles refinam o sal, né? Então, todo o sacrifício do Velho Testamento, que era oferecido a Deus, ia sal. Uma certa vez, um lugar onde uma água estava imprópria, aí Eliseu pediu para jogar o sal na água, que a água que estava imprópria ela passou a ser água boa, né? E aí, no tempo de Cristo, o soldado romano ele trabalhava e como recompensa, como dinheiro, ele recebia o sal. Então era o salário. A palavra salário vem da palavra sal. Sal no tempo de Cristo valia dinheiro. E Jesus disse: vós sois o sal da terra. Por que o sal sempre foi bom e agora ele virou um demônio? Porque o que as pessoas usam não é sal, é cloreto de sódio, esse sal refinado, né? Então a gente sugere aos irmãos, né? Para que evite, se você tem sal em casa, sal refinado você usa, mas acabou você compra e usa só o sal grosso, certo? Então é muito importante usar o sal. Outra coisa também é o óleo, né? O óleo refinado, ele passa por um processo químico muito grande. Principalmente pastel de feira. Você pensa que o pasteleiro ele vai trocar aquele óleo, ele vai saturando e vai colocando mais. E ele produz substâncias altamente cancerígenas. Então, a batata frita de 300 gramas, 150 gramas é de óleo puro, queimado, que vai te causar câncer. Então, essas batatas fritas, né, são terríveis. Se você pegar o isqueiro e acender essas batatas fritas feitas industrializadas, ela pega fogo que nem borracha, né? Doritos, né? Fandangos pega fogo que nem borracha. A batata frita que a pessoa frita em casa, ela não pega fogo, mas essas aí industrializadas, elas pegam até fogo, né? Então a gente vê aí que é complicado, né? Complicado. Então, a gente tem como opção o abacate, o coco, o amendoim torrado, semente de gergelim, né? A tâmara, olha, irmãos, é uma maravilha. Você compra na internet a tâmara, meio quilo, 1 quilo, e aí você come uma por dia, né? Tem a castanha do Pará com casca, né? Na época de castanha mesmo, agora, no final do ano agora, eu fui no supermercado e comprei aquelas castanhas com casca. R$ 20, castanha do Pará. É agora mesmo, né? Aí eu comprei uma quantidade, aí quebra uma castanha, come uma por dia, quebra uma noz, né? Come uma por dia, come uma tâmara, pode comer uva passa, pode comer ameixa passa, né? Quem tem diabetes tem que ter um pouquinho mais cuidado, mas é excelente esses alimentos, né? Então, os alimentos biocídicos, né? Eles complicam a nossa vida. Depois, a gente pode usar o azeite de oliva, pode usar o óleo de coco. Infelizmente, hoje com essas crises, né, econômicas que a gente está passando, tá um pouco complicado você comprar azeite de oliva, mas ele é muito bom. Se for para um efeito medicinal, é necessário comprar, porque o remédio de farmácia vai sair muito mais caro que R$ 40, R$ 50, que é o azeite de oliva, né? O azeite de oliva tem o óleo cantal, ele é fantástico, né, para a nossa qualidade de vida. O óleo cantal ele é muito bom ele tem antioxidantes potentes para o tratamento do câncer, né? Então, você tomar uma colher de azeite de oliva com as gotas de limão, ele serve para muita coisa, né? E temos também o açúcar, né? O açúcar é outro vilão também. A gente poderia estar substituindo o açúcar pelo melado de cana, né? Pelo mel, pela rapadura. Eu fiz uma experiência. No começo eu pensei que não ia conseguir ficar sem açúcar, né? E fiz um teste. Olha, irmão, é maravilhoso você ficar sem açúcar. Existem outras opções, né, que você pode estar usando que não precisa usar açúcar, porque o açúcar ele é altamente acidificante. Então, o próximo slide, mano, entre os alimentos biocídicos, nós vamos ter aí os refrescos artificiais, né? Próximo slide, mano, Sandra. Nós temos os refrescos artificiais, né? Então, por exemplo, uma maçã, uma laranja, quando você chupa a laranja, você vai sentir o gosto vivo da laranja. Quando você toma um refresco de laranja, ele vai ter um gosto morto. Refrigerante, mano, próximo. Se você tomar um copo de refrigerante, o pH do refrigerante é 2,5, você precisa tomar 32 copos de água com um pH de 10,5 para o sangue voltar ao pH normal, né? Então, o refrigerante ele dá
ele faz o tamponamento. O corpo é obrigado a fazer o tamponamento, né? E aí esse tamponamento vai ocasionar, então, a osteoporose, né? A diabetes, problema de obesidade, né? De obesidade e tudo mais. Tem também aqui o macarrão miojo, né? Pode passar, macarrão miojo. Uma Sandra. Temos o macarrão miojo. Temos o sorvete também, né? Aí vamos ter também os alimentos defumados, né? Linguiça, próximo. Salsicha, mortandela. Então, por exemplo, muitas pessoas têm o câncer de pulmão, né? Por conta da nitrosamina. E a nitrosamina está presente nesses embutidos, né? Linguiça, salsicha, mortadela. Próximo. Se a pessoa usa o micro-ondas, né, ele é altamente cancerígeno. O presidente do Japão, o imperador do Japão, mandou fechar todas as fábricas de micro-ondas, né, que ele causa câncer. Ainda mais quando a pessoa aquece a mamadeira com micro-ondas. Nossa, é um veneno tremendo, né? Então, Marie Curie, uma cientista física francesa, ela ganhou o Prêmio Nobel de Física, né? E ela descobriu a radiologia. Ao mesmo tempo que a radiologia é bom, o raio-x, né, ele descobre, né, se o osso está quebrado, né, se a pessoa tem algum problema pulmonar, né, os raios-x de dente. Só que o radiologista, ele se protege com colete de chumbo, porque ele é altamente cancerígeno, é altamente radioativo, né? Então, todas essas radiações, o celular, né, são poluições eletromagnéticas estáticas que vai causar problemas, né? Então, se você pegar um celular e colocar na mão de uma criança e deixar ela jogando videogame o dia inteiro, ela dá distúrbio neurocomportamental, né? Síndrome do pensamento acelerado, né? Próximo. Aí tem o pastel de feira, né? Que essas batatas fritas, né? Eles não trocam o óleo, eles são altamente cancerígenos. O óleo, o óleo de cozinha, né? Ele é refinado. Antigamente não usava óleo refinado. Próximo, açúcar. Açúcar também é um vilão, né? Da saúde. O próximo. A gente vai ter também, né? Eu comentei para os irmãos, né? Na ponta da língua, ali, ó, irmão, vai ter o sal, né? Então a gente vai sentir o sal na ponta da língua. O doce é um pouquinho mais atrás, né? É o açúcar. O azedo fica do lado, assim, né? E o amargo e o ardido fica lá atrás, né? Nas papilas gustativas. E no centro, né, é o umami, né? Na palavra japonês significa saboroso, gostoso, delicioso. Só que Deus, ele tem as coisas saborosas, mas que são úteis, né? Que elas são saudáveis. Então, uma armadilha de Satanás são esses alimentos, pseudos-alimentos, né? Próximo, nós vamos ter aqui também o vinagre de maçã, né? Então, no ciclo de Krebs, nós vamos ter o ATP, né? Adenosina trifosfato, a produção de energia, que é a moeda energética. Então, se uma pessoa tem um problema, né, de fraqueza, de mal-estar, a pessoa pode estar usando coenzima Q10, né? Quem usa simvastatina, ele depreda coenzima Q10. Na formação de ATP vai coenzima Q10, magnésio de malato e também vai o ácido málico. Então, se a pessoa usar o vinagre de maçã durante 7 dias, a pessoa pega 1 litro de água, aí vai pegar 2 maçãs, quem tem problema de estômago, bate 2 maçãs, coa, e aí acrescenta 70 ml de vinagre de maçã orgânico. Olha, irmãos, é maravilhoso. Ele vai fazer uma limpeza do fígado, da vesícula, muito bom. Para quem já tirou a vesícula, pode fazer o uso disso aí, né, da limpeza hepática, ele é muito bom. Aí a pessoa toma ao longo do dia, meia hora antes ou 2 horas depois, durante 7 dias, né? Próximo. Agora, eu gostaria de comentar aqui rapidamente um pouquinho sobre as nossas 5 tríades. O nosso corpo, ele trabalha com tríades. Então, na natureza, nós temos algumas coisas que funcionam em 3, né? E sempre é junto. Por exemplo, ontem, hoje, amanhã, sol, lua, estrelas.
Pai, Mãe, Filhos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, existem algumas coisas na natureza que funcionam em forma de 3 tríades. E nós temos essa tríade, né? Nós precisamos equilibrar essa tríade. Quando você equilibra a tríade, aí o organismo começa a trabalhar de forma otimizada, né? Então, nós temos o sistema imune, temos o sistema hormonal e temos o sistema nervoso. O sistema nervoso central e periférico. A gente precisa organizar isso. Quando você organiza esse eixo, tríade, muita coisa começa a acontecer, tá? Então, nós vamos ter a primeira tríade, que seria o sistema nervoso, a tireoide, o pâncreas e as adrenais. Então, a tireoide pode aparecer o hipotiroidismo, né, ou o hipertiroidismo. Quem tem hipotiroidismo toma o Puran T4, né? Então, a tireoide, ela produz o hormônio T3, a triiodtiroxina, é responsável pelo equilíbrio da temperatura, pela temperatura basal, né? Pelo equilíbrio do peso e também pela inteligência. Então, para a tireoide produzir o hormônio T3, precisa do iodo e do selênio, né? Então, se a pessoa não ingere iodo, porque no sal não vai resolver, uma pessoa que já tem um hipotireoidismo não vai resolver, a pessoa precisa usar algas marinhas, o fucus, ele tem 200.000 vezes mais concentração de iodo, e a pessoa usar a castanha do Pará, uma por dia, né? Então, o hipotireoidismo, se a pessoa faz dieta, se a pessoa faz exercício, não emagrece nem que a vaca tussa, nem que chova canivete, se ela começar a usar, isso vai regularizar a tireoide, né? E a tireoide é responsável também pela temperatura basal. Se a pessoa pegar um termômetro de vidro, chacoalhar e durante 5 dias medir a temperatura basal, colocar aqui debaixo do braço, tem que acordar e não pode escovar o dente, não pode tomar banho, lavar o rosto, não pode fazer nada. A pessoa tira, põe debaixo do braço, deixa uns 5 minutos e anota 37, 38, 36, por 5 dias e depois a pessoa divide por 5. Se der menos que 36 e 6, a pessoa tem hipotireoidismo subclínico. Faz o exame de TSH, acusa normal, mas a pessoa deita a noite inteira, mas acorda cansada, desanimada e com esquecimento, né? Então, é um hipotireoidismo subclínico. A pessoa faz o exame, o médico diz que está tudo bem, mas a pessoa sabe que não está bem, porque ela convive com ela 24 horas. Quem vai saber mais que ela, a não ser ela mesma, né? Então, aí geralmente as pessoas podem, quem toma Puran T4 pode estar usando a solução do Lugol, né? Pode usar também o selênio em cápsula, que vai ajudar bastante, né? E a tireoide, para ela produzir o hormônio T3, existe um agravante. O nosso corpo, ele sabe lidar com vírus, com bactérias, com fungo, com parasita, mas ele não sabe lidar com toxinas, né? Aqueles amálgama que põe no dente, né? Porque tem chumbo, mercúrio, arsênio, esses metais pesados, eles são altamente nocivos a nós, né? Então a pessoa precisa fazer um tratamento com odontologia biológica para poder extrair esse amálgama, né? Tem outra agravante também. Na tabela periódica química, nós temos os grupos dos halógenos. A gente vai ter o flúor, o cloro, o bromo, o iodo e o astato. Então, o que diz a lei dos halógenos? Que quanto mais leve for o número atômico do elemento químico, mais ele é bullying, mais ele não deixa o outro trabalhar. Então, como o iodo está abaixo do bromo, para ele produzir o T3, ele precisa, né? A pessoa precisa ingerir o iodo, que está nas algas marinhas, né? Como o japonês usa muito iodo, lá no Japão, o menor índice de bebês natimortos é no Japão, porque as japonesas elas usam muito o iodo. Como o iodo ele ajuda também na inteligência, né? Quando tem assim a necessidade de a pessoa fazer um vestibular, algum concurso, se a pessoa usar o iodo, ele vai ter uma memória mais potencializada, né? Então, a solução do Lugol é muito bom, ômega 3, né, vitamina B12, a pessoa usar o magnésio, usar o óleo de coco, né, que ele é altamente excelente para a memória. Ele tem o ácido láurico, cáprico, caprílico, capróico. E o ácido láurico, quando ele entra no nosso organismo, ele transforma em monolaurina. E a monolaurina é um potente antibiótico, né? A monolaurina é fantástica para matar a bactéria H. pylori. Tanto o óleo de coco extra virgem, né? Como também
o óleo de o óleo também de copaíba. É muito bom para matar a bactéria H. pylori. Quem tem esse problema de estômago, né, e o médico passa amoxicilina e também omeprazol, pode usar essa opção aí, né, para tratar do estômago. E aí o que acontece, né? Como eu estava falando, então, se a pessoa usar o iodo, ele vai ser muito bom para a memória. É importante também pela temperatura basal. Quando a gente não tem o nosso sistema da tireoide funcionando bem, todas as enzimas elas não vão funcionar. Então, esse eixo, tireoide, pâncreas e adrenais, a pessoa poder tratar é muito importante. Então, por exemplo, se a pessoa usa o bromo num pão de padaria que tem aquele brometo de potássio, aí a tireoide, o bromo não deixa o iodo produzir hormônio T3. Se a pessoa usa para ansiedade o bromazepam rico muito em bromo, ele vai não deixar a tireoide, o iodo produzir hormônio T3. Se a pessoa usa essas águas tratadas, né, pelo saneamento básico, que vai muito cloro, né? Aí o que vai acontecer? O cloro não deixa o iodo produzir hormônio T3. Se a pessoa toma clonazepam, que é um remédio para usar para insônia, aí o clonazepam tem muito cloro, ele não deixa o iodo produzir hormônio T3. Se a pessoa usa pasta de dente com flúor, ou então a pessoa usa fluoxetina para depressão, então o flúor não vai deixar o iodo produzir hormônio T3. Então, esse agravante deve ser eliminado para que a tireoide possa funcionar bem, né? Ou às vezes um pão de padaria, ou um bromazepam, ou água com cloro, tem que, né, tirar esse cloro. Ou então a pessoa usar clonazepam, ou então a pasta de dente com flúor e fluoxetina, né? Então é muito importante isso. A gente tem o pâncreas, né, que produz a insulina e o glucagon, no caso da diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, né? A gente tem muitos recursos que a pessoa pode usar para o tratamento da diabetes. E em cima das adrenais, ali em cima dos rins, nós temos as adrenais que produzem o cortisol, o DH e vários outros hormônios. Então, quando a pessoa fica ansiosa, estressada e deprimida, né? É porque a pessoa entrou em exaustão adrenal, passou muito problema, muita tensão, não resolveu, separação conjugal, uma doença grave na família. Existem vários N motivos que faz a pessoa entrar em estresse e em depressão, né? Então, esse seria a tríade 1, né? Então, a gente tem aí, ó, alguns recursos que a pessoa pode estar usando, né? Fucus, espirulina, nori, solução de Lugol e geleia real. O próximo slide, mano. A tríade 2 seria o cérebro, o intestino e o sistema imune. Então, quando você regula a tríade 1, que todas as doenças entram pela tríade 1, ou por uma doença psicossomática, ou pela tireoide, ou então pelo açúcar, né? Tem também a diabetes emocional também, né? A diabetes gestacional. Então, quando um desses órgãos não funciona, ele afeta toda a tríade. Então, é importante equilibrar, otimizar essa tríade primeira. Depois a gente tem a tríade 2, que é o cérebro, intestino, sistema imune. A tríade 2, né, seria a pessoa precisaria de usar o magnésio, o iodo, vitamina B12. O intestino, né, os pré-bióticos, os probióticos e os simbióticos. Suco verde, levedura de cerveja, kefir, Yakult 40. Tem aquele Yakult 40 no supermercado, né, de uma tampinha verde. Ele tem um xirota casein em alta concentração. Então, ele é usado para o câncer de bexiga. Para o sistema imune, a gente tem a vitamina D3, vitamina C e zinco. Né? Água de coco, óleo de coco extra virgem, azeite de oliva extra virgem. Próximo slide, irmã Sandra. A tríade 3 é o fígado, os rins e o sistema linfático. Então, para o fígado, tem irmãos que falam assim, mas irmão Akira, você, como terapeuta, por que eu fiz um exame e acusou gordura no fígado, mas eu não bebo? Mas isso é esteatose hepática não alcoólica. Então, na interação metabólica, nós vamos ter a proteína, a gordura e o açúcar. Quando você usa um açúcar
macarrão, pão, arroz, açúcar, e você não faz atividade física, ele vira gordura, né? Ele vira gordura. Então, aí acontece com a esteatose hepática não alcoólica, a gordura no fígado, que eles sempre falam, né? É muito importante, né? Os irmãos, as irmãs estão fazendo o uso de água com vinagre de maçã, né? Tem alguns grupos de limpeza hepática, né? Onde a pessoa faz durante 7 dias na fase da lua nova, né? Então eu recomendo, inclusive se vocês quiserem fazer essa limpeza, é só falar comigo que a gente coloca no grupo, é gratuito, né? Aí no período da fase da lua nova, no 7º dia, ele tem que cair na fase da lua nova. É muito bom esse tratamento, ele é baseado no tratamento de Andrés Muritz, tá? Ele é um terapeuta naturista, trabalha com medicina chinesa, né? Oriental. Os rins, né? Inflamação, cálculo, daí vai precisar de fazer hemodiálise. Olha, gente, se a gente bebe uma água de má qualidade, uma água ácida, uma água morta, né? Então os rins que vai ter que filtrar. E aí pode dar inflamação, né? Pode dar insuficiência renal, né? A pessoa precisa até fazer hemodiálise. A gente precisa se cuidar, porque a nossa saúde não tem dinheiro que paga. Tem um sistema linfático, né? Que é importante a pessoa fazer as atividades físicas. Próximo slide. A quarta tríade seria pulmão, coração, pulmão, sistema circulatório, né? Então, para o coração, uma dica muito importante para as pessoas que têm problemas cardíacos, se a pessoa usar o orégano, ele tem um óxido nítrico, ele é muito bom. E a gente tem o quarteto mágico, né? Que a pessoa pode estar usando, né? Seria orégano, coenzima Q10, D-ribose e magnésio dimalato. Esses 4 vai ser muito bom para o coração. Pulmão. Aí a gente tem o açapeixe, eucalipto, guaco, o abacaxi, né? E óleo de hortelã, óleo de menta. E para o sistema circulatório, coração, pulmão e sistema circulatório, é castanha da Índia, lecitina de soja e ginkgo biloba. Tem outros recursos também que a pessoa pode estar usando. E a tríade 5, né? Seria testosterona, progesterona e estradiol. Então, o estrogênio são 3. Tem o estrona, que é cancerígeno, estradiol, que ele é neutro, e temos o estriol, que ele é anticancerígeno. Então, para esses recursos, a gente teria o tríbulos terrestre, né? Temos o sal palmeto, temos a maca peruana, e tem também a chamada modulação hormonal bioidêntica, né? Então, através do inhame, através da soja, é feito, né, essa progesterona, a testosterona e estriol bioidêntico. Então, aí a pessoa pode esfregar, né, na pele assim, durante 21 vezes, é 1 grama, né? Se a pessoa usar esses reposição hormonal, eles aromatizam e causam câncer, né? Agora, se a pessoa usar transdérmica, ele não passa pelo fígado, não precisa passar pelo fígado, e então vai produzir esses níveis hormonais, né? Que vai regular a menopausa, né? Vai ajudar muito também na impotência sexual, vai ajudar também as pessoas que fazem academia para aumentar a massa magra, né? É muito bom. E tem também as pomadas de estriol, né? Meu tempo já encerrou, né? E aí eu gostaria de agradecer a oportunidade que os irmãos me deram, né? Pode passar aí meu telefone. E vamos cuidar da saúde, né? Vamos praticar o ciclo da longevidade do bem-estar, né? Que é a boa alimentação, o exercício, muita água, equilíbrio, né? Que é a temperança, né? Usar aquilo que é bom sem exagero e não usar aquilo que é mal. A gente vai ter também o sol, né? O banho de sol, que ele produz a vitamina D3, né? Só estendendo um pouquinho, na verdade eu teria que encerrar aqui, mas quando a gente toma banho de sol, né, através do LDL, nós temos 11 LDL, só apenas 2 que é ruim, os outros 9 são bons. Então, o sol bate na pele, transforma em colecalciferol, que é a vitamina D1, vai na corrente sanguínea, chega no fígado, transforma em vitamina D2, que é o calcidiol, do fígado ele vai para os rins, transforma em calcitriol,
que é o 25-hidroxi-D, que é a vitamina D3, né? Na verdade, a vitamina D3 é um hormônio esteroidal potente, antidepressivo, anti-inflamatório, anticancerígeno. Nós tivemos a Covid, muita gente nova, vizinho da gente, parente da gente, morreu de Covid. Por quê? Não toma banho de sol. É a síndrome da carência da energia vital. Ou seja, antigamente, 90% dos trabalhos era ao ar livre. Hoje, 90% do trabalho é em ambiente fechado, ar-condicionado, né? Prefeitura, banco, correio, escola, empresa, comércio. A pessoa sai 6h30 para trabalhar. Entra no emprego, 7h30, 8 horas. Aí sai do trabalho 5h30, 6h30, não toma um nada de sol. A pessoa depende daquele emprego, ele fica lá 10 anos, 20 anos, 30 anos sem tomar banho de sol. Aí vai fazer um exame de sangue, né, faz um exame de vitamina D3, deveria estar 50, 60 nanogramas por ml. Vai estar 15, vai estar 12, vai estar 8, vai tudo baixo. Como que a pessoa vai querer ter uma saúde dessa com esses níveis de D3 baixos? Não tem jeito, né? Fica difícil, né? Então é importante a pessoa tomar banho de sol. Qual que é o melhor horário que eu tomo para tomar banho de sol, né? O melhor horário para tomar banho de sol é das 11 às 2. Por quê? Nós temos 6 tipos de pele. O tipo de pele escura lá da África tem que tomar banho de sol depois de 1 hora para ter o benefício. Pessoas claras nos Países Baixos, lá na Holanda, na Suécia, eles ficam pouco tempo, né? 20 minutos já tem o necessário de vitamina D3. Então, como que a pessoa faz? A pessoa vai num lugar privativo, coloca um colchão, deita de bruços, do meio-dia, o melhor horário é o meio-dia. Aí a pessoa começa a tomar banho de sol, de costas. Quando começar a queimar, a pessoa vira. Aí quando a pessoa vira de frente, a pessoa põe alguma coisa para vendar aqui o olho, né? Para o sol não bater direto no olho. Aí a pessoa fica ali, né? Só apenas as peças íntimas. Aí vai esquentando, esquentando. Quando começar a queimar, a pessoa vira. Aí a pessoa vira aí de 10 vezes ou um pouquinho menos, depende da cor da pele da pessoa. Então, nós temos os raios ultravioleta C, que não chega aqui na Terra, temos os raios ultravioleta B, que produz a D3, e temos os raios ultravioleta A, que ele é fotossensível. Então, para a gente proteger desses raios solares, a gente precisa de usar um protetor solar com PPD. Só que muitos protetores solares, infelizmente, não têm, né? O FPS é a proteção da ultravioleta B. Esse aqui nós precisamos tomar banho de sol. Se você passar, né? A gente não está aconselhando ninguém ficar torrando aí no sol, claro, né? Mas tomar banho de sol faz muito bem de forma inteligente. Se uma pessoa tem um suplemento, tenha os níveis otimizados de vitamina A, né? Óleo de cenoura, né? Então, aí esse é um verdadeiro protetor solar, né? Então, a pessoa usar muito suco verde, todos os alimentos de coloração verde escura, né? Brócolis, couve-flor, couve, né? Então, ele vai ter esse alto teor de vitamina A. Então, cenoura cozida, né? As abóbora cozida, os alimentos cozidos, né? As gorduras lipossolúveis, quando se cozinha, ele otimiza mais o uso dessa vitamina. Óleo de germe de trigo. Então, quando a pessoa está com os níveis de vitamina A otimizados, ele é um verdadeiro protetor solar. Então, é importante a pessoa tomar banho de sol. Outra coisa importante também é a pessoa caminhar descalço na terra. Por quê? Adão foi feito da terra. Quando nós morremos, né, nós viramos terra, cálcio, ferro, né, sódio, magnésio. Então, a terra, toda a existência da Terra, 8 bilhões de pessoas comem todos os dias. E o que produz os alimentos é o sol, a terra, a chuva e a semente. Ou a muda, né? Então, a Terra ela tem um campo magnético. Todo o equilíbrio do planeta depende do campo magnético e também de toda a existência na Terra, né? Então, o polo sul é o polo positivo, o polo norte é o polo negativo. Polo positivo com polo negativo, atração. Polo negativo com negativo, positivo com positivo, repulsão. Então, os íons positivos, os íons catiônicos, eles são acidificantes, né? Estressantes.
Os íons negativos, os ânions, né? Os elétrons, os prótons são acidificantes, são estressantes, e os elétrons são calmantes. Então, o que acontece? Ó, quando eu estou na praia, quando eu estou na cachoeira, quando eu estou na água da mina, lá tem muitos íons negativos. O próprio sol, o banho de sol, o próprio solo tem esses íons negativos. Então, por exemplo, celular, micro-ondas, computador, notebook, tablet, ar-condicionado, geladeira, televisão, tomada e luz elétrica tem poluição eletromagnética estática. E o campo magnético dinâmico é a Terra. Então, se a gente tirar o sapato e caminhar descalço na Terra, ele vai neutralizar isso. Então, qual que é a ordem de Deus? Saia das cidades e vá para o campo. Né? Então, é muito importante a gente caminhar descalço na Terra. A gente precisa ter um ar puro também, né? Os íons negativos, quando eles são formados por causas naturais, o impacto das águas, né? Então, se a gente vai numa cachoeira, na cachoeira tem 2.000 íons negativos. No dia que a gente toma banho de cachoeira, aquela noite que a gente vai dormir vai ser diferente de qualquer noite que a gente já dormiu. Se a gente for na praia, o pulmão do mundo não é o Amazonas, o pulmão do mundo são as algas marinhas. Se a gente ficar na praia, a gente tem 1.000 íons negativos, né? Então, asma, bronquite, sinusite, pneumonia, tuberculose melhora. Se a gente ficar na roça, na floresta, tem 500 íons negativos. Se a gente trabalha na roça, a gente trabalha, mas cansa menos. Na cidade, você não faz nada, você já está cansado. Na cidade tem 50 íons. Na indústria tem 30 íons negativos. No aeroporto tem 15 íons. O pior lugar do mundo para a gente ficar é o aeroporto, porque tem muita radiação, antena, Wi-Fi. Piloto e comissário de bordo envelhece mais rápido. Então, o convite de Deus para a gente morar na zona rural é sempre crescente. E a gente precisa dormir bem, né? Quando a gente dorme bem, a gente atinge aquele sono REM, que é o quarto estágio do sono, são liberados os hormônios da vida e do bem-estar. A rainha dos hormônios, que é a melatonina, o hormônio da juventude, a serotonina, que é o hormônio da felicidade, e as natural killers são as nossas defesas, né? Linfócitos B, linfócitos T, as amiloides. Então, uma pessoa que dorme mal, né? Ela tem, né? Redução da capacidade do hormônio de crescimento GH. Ele vai ter redução da produção, concentração e atenção. Né? A pessoa vai no serviço e perde o dedo, né, na guilhotina. Né? Dá muito acidente de trabalho. E também ele dá envelhecimento precoce, manchas e rugas. Mau desempenho sexual e afetivo, dá até separação, né? Quando a pessoa não dorme bem, porque isso altera, né, o desempenho sexual e afetivo. E também pode causar apneia do sono, né? Ronco e também arritmia cardíaca. Então, dormir bem é fundamental, atingir aquele sono REM. Infelizmente, muitas pessoas deitam cansado e acordam mais cansado. Tem que tomar remédio para dormir, né? Então, a pineal, ela produz a melatonina. E a pineal gosta de claridade durante o dia e escuridão durante a noite. Então, o ideal é quando a pessoa for acordar para ir no banheiro, comprar uma lâmpada azul. O sol tem as 7 cores do arco-íris, né? A luz tem as 7 cores: roxa, azul, verde, amarelo, laranja, rosa e vermelho. Então, a única cor que não vai afetar a produção da melatonina pela pineal é a cor vermelha. Então, você compra uma lanterna de cor vermelha, você vai no banheiro, lá acende a luz, acende a lanterna, não acende a luz, e vai e volta. Porque senão a pineal vai parar de produzir a melatonina. Então é isso. O meu tempo já esgotou um pouco, né? Agradeço a oportunidade aí. Eu quero passar a palavra à irmã Sandra.